Nem sempre os senhores peritos e peritas estarão presentes nas operações policiais. A gente sabe que é impossível, né? A gente não tem efetivo, adoraríamos um efetivo que pudesse estar presente em todas as ocorrências Brasil afora, mas isso não é a realidade. Então, o que nós precisamos, de alguma forma, disseminar para nós, vocês, no caso, os peritos, para absorverem isso e também disseminar para todos aqueles que são envolvidos na coleta de evidências e de provas relacionadas à falsificação de bebidas. Registro do local, registro das circunstâncias relacionadas à falsificação, adulteração, corrupção ou alteração de bebidas. E o que eu quero dizer com isso é agir como se perito fosse, porque certamente os senhores e senhoras, se estivessem participando de uma diligência, iriam preservar o local, iriam seguir a regra que está lá no Código de Processo Penal, mas, sobretudo, iriam identificar absolutamente tudo e depois iriam produzir também o laudo do local, descrevendo inclusive as características do local, o que foi observado com comprovação, fotos, audiovisual seria melhor ainda. Então, nada impede que isto seja feito pelos policiais que participam das operações. E mais uma vez, eu vou conectar esse fio lá na frente com uma dor atual de casos envolvendo falsificação de bebidas. Isso é muito importante. Então, registrar toda a operação, todo o local, onde está sendo o armazenamento das bebidas, como as bebidas estão sendo envasadas, se estão sendo envasadas ali ou não, as condições sanitárias do local, a existência ou não de algum controle minimamente sanitário. É importante o registro visual, foto e imagem, feito pelos policiais e depois um laudo ou um termo circunstanciado, onde essas informações sejam apresentadas. E por que isso? Porque essas informações e esse material não somente pode, mas deve ser submetido aos senhores peritos para que respondam quesitos relacionados a essas provas. E isso é muito importante. E eu vou dizer por que é muito importante isso. Toda vez que nós temos e eu vou pular aqui para o segundo ponto aqui para fazer essa conexão, tá? Toda vez que a gente tem um crime que deixa um vestígio, você sabe muito melhor que eu, nós vamos ter que, evidentemente, coletar os vestígios, vamos ter que produzir um exame de corpo de delito, que vai ser traduzido num laudo pericial. Vamos imaginar que estejamos então diante de um crime de falsificação de bebidas lá do artigo 272. E nós temos, portanto, dois aspectos que precisam ser averiguados. Nós temos um aspecto que diz respeito à sua parte, vamos chamar de visual dos elementos, garrafa, lacre, selo, tampa, e temos também o conteúdo dessas bebidas. E, obviamente, isso vai ser distribuído normalmente para dois núcleos separados. O núcleo que vai fazer a aferição da parte química, que vai olhar o conteúdo, ele vai encontrar alguns obstáculos para realizar esta análise, alguns obstáculos versus o que diz a legislação. E aqui está o ponto de dor,